Pode começar, Zé. Só passar. Boa tarde a todos. Que hoje possamos iniciar a palestra de hoje. Primeiramente, agradecendo a Jesus por estarmos aqui, por estarmos bem e aptos a receber o melhor das vibrações do plano espiritual. Por isso eu peço a todos que fechem os olhos, vejam à sua frente a figura do Mestre Jesus, em todo o seu amor, em toda a sua luz. E que possamos pedir também à irmã Joana de Ângeles, mentora da casa, pela oportunidade de estarmos juntos, agradecer pela oportunidade de estarmos juntos e podermos mais aprender, exercitar o Evangelho, nos equilibrarmos com os passes e que possamos todos, ao saírem, voltar para os lares abençoados e protegidos. Pedimos a Jesus que iniciemos com a sua prece. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso santo nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como em todo o universo. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentações, mas livrai-nos de todos os males, porque teu é o reino, o poder e a glória para todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Que tenhamos todos momentos harmônicos e em paz. Hoje resolvemos falar não dos livros do Evangelho, do Livro dos Espíritos, mas eu pensei como que eu ia falar hoje, e resolvi ir para os nossos primórdios dos seres humanos na Terra. Primeiro, segundo a Bíblia, começamos com Adão e Eva. A Bíblia é respeitada, tem que ser respeitada, mas muito sentido é alegórico, ou seja, são fatos criados para poder justificar, tá, a existência do ser na Terra, para ele entender a existência na Terra. Então, por exemplo, Deus criou Adão, Deus criou Eva. Tiveram Caim e Abel. Caim matou Abel. E casou com quem? Com a cobra ou com a mãe? Então nós temos que pensar, será que é a verdadeira história? É um sentido alegórico? Só que na verdade a gente vem de outros planetas. Existe um, eu estava até comentando agora há pouco, um físico, um astrofísico americano, e ele era judeu e ele questionava o judaísmo. E ele falava assim na teoria dele de astrofísica, consultor da NASA no crânio. E ele falava que ele fez uma teoria pessimista. No mínimo, nós temos que ter 10 mil planetas com habitação, com seres. Não quer dizer que nós temos nosso ser como nós somos, mas o ser pode ser de outro formato, de outra coisa. Mas todos os espíritos saídos de uma molécula principal que a gente chama de Deus. Deus não existe materialmente. Nós somos Deus. Tudo que está à nossa volta é Deus. Mas aí teve o início da Terra. A Terra, a princípio, um planeta bruto, feroz, e no começo, o que se predominou? Deuses. As religiões chamadas politeístas, as religiões em que existiam centenas, dezenas ou milhares de deuses. Por exemplo, o hindu, com todo respeito aos hindus, que eu acho assim, eu admiro toda a vida deles, porque eles hoje não se preocupam tanto com o luxo e vivem numa teórica miséria. Eles hoje têm 4.000 deuses. Deus da chuva, Deus do tempo, Deus do calor, Deus do frio.
Mas eles precisavam, no começo, se apegar a esses deuses, para eles mesmos sobreviver num mundo denso, pesado, de baixa vibração. Então, eles, depois vieram os greco-romanos também, que tinham deuses no Olimpo, ou deuses já mais específicos. E esses deuses específicos, cada um tem uma função. Tá? Hoje mesmo, no catolicismo, existem os santos, que na verdade, se você perceber, vem de toda essa história dos deuses. Então nós temos vários santos, tá? Todos são válidos e louváveis. E aí o que aconteceu? O próprio ser humano começou a perceber que era muito isso. Aí começou-se a reduzir esses deuses. Depois dessas primeiras religiões primordiais, que seriam o hinduísmo, o greco-romano, veio a religião chamada zoroastrismo. É uma religião ainda hoje muito forte em Madagascar. Tá? Quem não sabe, por exemplo, o Freddie Mercury era zoroastrista. Ele e a família dele. E eles acreditavam num único Deus. Mas era um Deus dividido entre o bem e o mal. Então esse Deus você podia pedir para o seu bem, mas podia pedir para o mal do outro. Então a molécula, o mal, ainda continuava muito impregnada. O próprio plano espiritual, ou Deus, teria que amenizar essa situação. Quer dizer, então eu poderia pedir a Deus, não, eu vou promover ele, mas eu vou matar ela. Então eu peço para o meu Deus para matar. Quer dizer, não tinha o senso de amor, de caridade. Aí, o que aconteceu? Começaram a criar uma religião mosaica de Moisés. Moisés, por exemplo, ele veio na teoria do olho por olho e dente por dente. Se alguém quiser ou ler a verdade sobre Moisés, aí no papel tem. Existe um livro chamado O Faraó Mer-Neftá, que mostra a saída do povo de Israel, do Egito, para Israel. Vocês vão ver que a história, com o filme, eles saem todos felizes. Não foi nada disso. Os judeus moravam no Egito, trabalhavam, não eram tão escravizados como eram. Mas Moisés teve a missão de Deus de levar esse povo para ter um único Deus. O que ele fez? Que seriam os judeus, seria o berço do monoteísmo, ou seja, um único Deus. Ele demorou 40 anos e não conseguiu. Na verdade, que foi Josué que conseguiu. O que ele fez? Ele tinha que tirar o povo do Egito e levar para a terra prometida, ou seja, de lá para onde é Israel hoje, tá? Aí o que acontece? Eles não foram por livre e espontânea vontade. Então, se vocês verem o livro, tem hora que ele tem que sequestrar os filhos das pessoas, levar 100 quilômetros para o pessoal ir para frente. Ele sofre muito com isso, mas ele sabia o que ele tinha. Então, se vocês puderem ler, o Faraó Mer-Neftá, está aí para vocês lerem. Vocês vão ver todo como é que era. Não teve aquela história a história do mar abrir, é o sentido figurado, realmente é um lugar que o mar era mais baixo. Existiu uma história, não existiu o milagre. Existiu, mas criou-se o milagre, por quê? Para abrir o mar morto, para que mais gente acreditasse no milagre de um único Deus. Tá? E com isso, ele criou a chamada lei mosaica. Então a lei mosaica é o seguinte: os judeus ortodoxos até hoje, eles se baseiam, está marcado o Pentateuco. São 5, não livros, mas 5 itens, que digam assim: o que descreve o mundo, que é a Gênese, o Êxodo, que é essa história de Moisés, tá? E do povo do Egito, para poder criar, digam assim, uma nova terra, ou a terra prometida. Tinha um Levítico também, que era o livro como eles eram tão ignorantes e tão ligados a Deus, porque os egípcios também tinham dezenas, centenas de deuses.
E os judeus egípcios, que até hoje no Egito tem judeus, que é o seguinte: o judeu é a pessoa que acredita no judaísmo, e tem o israelense, que não precisa ser, tem católico, tem islamita, tem tudo lá. Então o que aconteceu? Com esse livro chamado Levítico, o que ele fez? Ele criou as normas que você tinha que seguir, porque o povo era tão bruto, tão ignorante, que ele tinha que seguir, que Moisés tem que seguir. Outra coisa, e ele, no Números, esses são 5 livros. Nos Números é o seguinte: ele mostrou a história da ida do pessoal para Israel. Ele enaltecia os que foram, para que mais gente se estimulasse a ir. Aí você fala: mas por que o cara está falando isso aí num centro espírita? Porque nós estamos vendo um refinamento do ser bruto que tinha, tá? Que nós viemos, na verdade, de vários planetas, um inclusive chama Capela. Se alguém já leu Os Exilados de Capela, nós viemos de lá, a maior parte. Nós éramos os piores que existiam em Capela. Nós fomos degradados de Capela e trazidos para o planeta bruto chamado Terra, para povoar a Terra. Então, fala: poxa, mas quer dizer que Adão e Eva? Não, é um sentido figurado, mas uma grande parte nossa veio da constelação de Capela. Esse livro também, Os Exilados de Capela, se quem quiser ler, nós éramos a escória. E fomos trazidos para o planeta para nos refinarmos, para começar a sair da lei mosaica, que era a lei do olho, por dente por dente, tá? Para partir, aí veio quem na terra? A comissão, Jesus. Aí já se mudou do olho por olho, dente por dente, para a lei de amor. Mas pensa bem, Jesus foi pregado, sabendo que ia ser pregado na cruz, mas ele teve a missão de colocar a chama de amor entre os apóstolos, eu ainda falei para Maria Madalena, que para mim nunca foi prostituta. Se você começar a ler sobre vários livros, você vê, por exemplo, que na Bíblia, por exemplo, a mulher é uma praga, ou ela morre, é uma estátua de sal, ou ela sempre tem um fim trágico. Mas por quê? A própria vinda de Jesus foi traumática. Primeiro com os romanos, o crucificaram. Depois os próprios romanos, com o tempo, foram passando para a cristiandade, porque eles perceberam que tantos deuses já estavam cansando. O Deus da colheita não tinha colheita mais. O Deus do tempo chovia e inundava tudo. Então os deuses perderam a sua capacidade de ser Deus. Então isso Jesus veio mostrar aqui. Na verdade, nós que somos os responsáveis, nós que temos que ser mais refinados, nós temos que saber viver bem com o parente e com o vizinho. Então essas são as leis do amor. Nem se podia falar em caridade ainda, porque eles não conseguiam nem amar a si mesmos. Eles viviam, se vocês verificarem a história mesmo, eram seres brutos. Por exemplo, os vikings, que acreditavam em vários deuses, e eles impunham a religião: se não, você não aceitar, eu te mato. E hoje ainda existe uma certa predominância dessas religiões. Aí, o que acontece? Os próprios judeus, depois se vocês vão ler, que eu nem vou ler sobre isso, eles tinham várias seitas. Tinha os samaritanos, né? Que eram samaritanos porque eles eram de Samaria. Não é porque eles eram curadores, eles eram de uma região chamada Samaria, que é a Palestina hoje. Quer dizer, eles continuam hoje, tá? Eles eram caridosos, mas eles eram considerados impuros. Se vocês verificarem hoje, o judeu e o palestino, não o muçulmano, o judeu e o palestino, tá? São duas coisas distintas. O judeu, até hoje, ele discrimina o palestino, e vice-versa. Então, é aquele pessoal que veio dessa época, mas ainda não assimilou o amor e a caridade. Eles não conseguiram ainda assimilar, tá? O nazareno, ou seja, os que são oriundos de Nazaré. Jesus era um nazareno. Nazareno era considerado pejorativo.
era aquele ser repugnante. Não, ele é nazareno. Então Jesus nasceu num dos povos, né, que assim, eles eram dissidentes do judaísmo, mas eles viviam de forma simples. Jesus não criou igreja, Jesus não usava sapato, comiam o que dava, e era simples. Então os nazarenos viviam na simplicidade, e era considerado pelos judeus, fizeram dos fariseus, que seriam os judeus que se sentiam acima dos outros judeus, eles se sentiram que o nazareno era um ser inútil, ou seria um pária da sociedade. Então Jesus teve que vir nessa situação para poder mostrar que eram todos iguais, tá? E tinha os essênios também. Outra coisa que é engraçado. Igreja Católica. Você sabe a história de Jesus? De 0 aos 13 anos. Com detalhes. Aos 13 aos 33, ele foi ajudar o pai. Por quê? Não, espera um pouquinho. O que ele fez? Se você sabe que ele pregava como criança na sinagoga e dava baile nos doutores da lei. E o que ele parou? Por quê? Porque essa lacuna não contada, tá? Tem também livros que contam, ele teve entre os essênios. Aí que ele começou a aprender, porque assim, ele veio como um filho de Deus, mas ele tinha que ter conduta, tá, suficiente e aprendizado suficiente, como nós estamos encarnados agora. Na vida passada, por exemplo, de repente, você foi uma cientista, só que nós temos o esquecimento. Então ele teve que também aprender. Então esse período, digamos assim, dos 13 aos 33, que se torna perigoso para constar no catolicismo tradicional, de que ele teve algo fora de ajudar o pai. E eu estava falando, né, das mulheres. Então a Bíblia, por exemplo, acho que foi em 1111, teve um conselho em que eles aboliram as mulheres da Bíblia. Só tem mulher que vira pedra, só tem que vira sal, é prostituta. Aí 3 ou 4 mulheres que são santas, mas ninguém. E as pessoas boas que tem no planeta? Então não consta. Mas por qual motivo? Motivo que todos que eram padres, bispos, cardeais, eram filhos de reis. O que acontecia? Eles tinham que dar uma parte da sua fortuna para a igreja. Então era nada mais do que, vamos criar a imagem da mulher que não vale nada, e vamos angariar o dinheiro, só isto. E Jesus veio modificar essa situação. Por isso que eu falo que, se você perceber, por exemplo, existe nos manuscritos do Mar Morto, ou nos manuscritos apócrifos, consta o Evangelho de Maria, constam de todos os irmãos de Jesus, ao total eram 7, não se fala. Por quê? Porque muitos enalteciam o ser humano, não o homem, não a mulher, o ser humano. Isso para a igreja, aquela igreja primordial, era perigoso e perder poder, tá? E com essa vinda de Jesus à Terra, ele foi um terrorista, se podemos dizer assim. Ele veio subverter toda a ordem. Nem sempre toda a ordem ela é boa, tá? Ele veio subverter a ordem. Essa subversão de ordem demorou muito, muita gente morreu, geralmente não, comido pelos leões, ou sacrificados de todas as maneiras, e ele mesmo seria sacrificado. Mas ele já veio com a missão de transformar a lei mosaica, que era a lei do olho por olho, por dente, da lei do amor, e aí começou a trabalhar o exercício da caridade, através dos seus seguidores, tá? Dos apóstolos, que todos os apóstolos, se vocês verificarem, morreram de forma trágica. Foi decapitado, foi crucificado. Por quê? Porque as ideias
eram revolucionárias para a época. E sinto informar que todos nós fizemos essa parte. Todos nós tivemos nessa época. Provavelmente jogamos pedra na cruz, ofendemos. Mas, o que aconteceu? As pessoas começaram a se voltar mais ao amor, à caridade. E isso, você encarna, morre, reencarna. Encarna, morre, reencarna. E o dogma até hoje da reencarnação, tá? Ou ressurreição. Tem mensagens da irmã Lúcia, os 3 pastorinhos, até eu coloquei aí, os 3 pastorinhos que Nossa Senhora é um espírito de luz. Tem, inclusive, Nossa Senhora também ou Maria, ela também faz parte do Alcorão. Jesus faz parte do Alcorão. Eu não entendo por que os caras brigam. Se de repente o católico, o judeu, primeiro vieram as religiões básicas, depois o judaísmo, depois o catolicismo, aí surgiu o islamismo. O islamismo era daquela região, que até hoje é controvérsia de Israel, estão em guerra. E segundo o Chico, em 1990, ele falou que eles iam demorar mais 5.000 anos para cansarem e fazerem um acordo e viverem como irmãos. Então, e normalmente diz que os próprios espíritos que reencarnam lá, uma hora encarnam como árabe e outra hora como judeu, até eles cansarem, até eles perceberem que eles são irmãos deles mesmos. Então, nessa luta de Jesus pela lei do amor, fez resultado? Claro que fez resultado. Fez muito resultado para nós. Por quê? De repente nós começamos a ter afinidades dentro dos 3 mensagens de Maria para as crianças, tá? E a gente às vezes, um grupo recebe a mensagem da irmã da Lúcia. A Lúcia eram 3 irmãos, né? E a Lúcia era mais velha. A Lúcia se tornou freira. E a menor também se tornou freira. Morreu por febre e tudo. Mas ela tem mensagens espirituais maravilhosas. A terceira revelação é simples. É a existência da vida após a morte. A primeira era de guerras, de sofrimentos que a Europa ia sentir. A terceira, a própria igreja não podia reconhecer. Tanto que está guardado as 7 chaves, a terceira revelação de Maria, que é a nossa existência. Nós nascemos, vivemos, desencarnamos, nascemos, vivemos e desencarnamos. Ou seja, nós temos a reencarnação. Por quê? Vamos aceitar somente que você nasce, vive, ou seja, a forma que cada um queira viver. Nasce e vive. Depois, o que você faz? Morre. Aí vamos para o céu. Pensa bem, o que você vai fazer no céu? Sentado numa nuvem, vendo um anjinho tocar harpa. Depois de 3 horas, eu acho que você quer ir para o inferno, para lá, é mais animado o negócio, né? Quem queria ficar o resto da eternidade sentado numa nuvem? Por que Deus criou você? Pô, então Deus não é perfeito? Criou para nascer, viver, sofrer, amar, morrer e sentar numa nuvem. Tem um propósito. Por quê? Porque confrontava com a lei básica que Jesus, tá, ressuscitou. A própria igreja, como na época a igreja católica primordial, não estou falando igual, primordial, o que ela fez? Ela usou isso como um poder. Se você fizer o bem, você vai para o céu, vai ficar junto com os anjos. Se você fizer o mal, você vai para o inferno, vai queimar lá no inferno. Pô, mas que Deus é esse? Diz que Deus é o nosso Pai. Vocês que são pais, mães, irmãos, sempre nós damos, por mais que o nosso parente faça bobagem, sempre nós damos mais uma chance.
e sempre confiamos que vai ter uma melhora. Então, espera um pouquinho, que Deus é esse? É o Deus ruim? Não, Deus é uma energia. E se Ele está trabalhando todas as pessoas, Ele não quer o nosso mal. Senão Ele falava assim, não vou criar nada de céu, de terra, não quero nada. Tá bom, deixa como está a situação. Mas é a manipulação. Quem quiser ler no Evangelho, a figura da figueira seca, que o homem tenta moldar a religião e as situações de acordo com a vontade dele, e não deixa ela crescer naturalmente. Aí você fala, pô, mas para que tudo isso que você está falando isso, né? Porque com essas sucessivas evoluções, nós fomos nos refinando. Nós estamos muito longe da perfeição. Tá? Eu, pelo menos, olha que eu estou ainda no pré-maternal 1. Tá? Então, o que acontece? A gente vem, mas o que nós fazemos? Ah, mas a minha vida é uma desgraça. Oh, eu tenho meu cunhado, meu filho, só faz bobagem. Meu marido faz isso. Mas, quando você veio da última encarnação, você assinou um contrato lá em cima. Eu quero fazer isto. E lá o contrato não é registrado em cartório. O contrato é para você fazer. Se você não fez, simples. Deus é amor. Volta e faz de novo. Quantas vezes precisar. Então, hoje, tá? Com esse conhecimento da terceira revelação, que é a existência da vida após a morte, da existência do Espírito. E o Espírito é o seguinte, eu posso reencarnar no próximo planeta Saturno, em outra dimensão, com outra forma. O Espírito é o mesmo. O perispírito e o corpo físico que vai mudar de formato com outras características. Então, eu acho que seria muita pretensão da gente achar que nós éramos o único planeta do universo, com bilhões de galáxias. Tá? Aí, aqui eu estou mostrando para vocês o seguinte, vocês e nós estamos vindos, desde essa época dos hindus, jogamos pedra na cruz, fizemos barbaridades, cometemos atos bons, e Deus dá cada vez uma chance. E se nós estamos aqui, hoje, é porque há a consciência de que nós estamos começando a mudar e temos que mudar mais. O Chico falou uma coisa, ele falou assim, pensa a vida como uma ponte pense. Você vem aqui, até a metade da ponte é fácil, você desce. Aí quando começar a subir e se esforçar, você pensa, está piorando? Não, é onde você tem que ter mais fé e mais determinação. É prova que a sua capacidade perante o Pai, que você está cumprindo aquele contrato que você assinou. Então, cada um dos nossos familiares e outras, sempre pedir por todos. Não é só pela nossa família, pela nossa casa, mas pelo planeta. Tem muita coisa errada? Muitas. Mas se você pensar que nós... Pensa bem, se agora vamos fazer o seguinte, o pessoal aqui do centro, faça favor de se dirigir à arena, os leões vão comer vocês, por favor se dirijam lá. Isso não existe mais. Vai refinando. Refinou pouco? Sim. Mas hoje nós temos a consciência da necessidade de evoluir. Vocês estão aqui, largando suas atividades, seu passeio, tal, com a família, tal. Vocês estão aqui sentados, escutando aqui meu blá blá blá. Mas assim, vocês têm a intenção de melhorar. Quer seja com a palavra, quer seja com o Evangelho, equilíbrio no passe. Então, todos nós estamos para melhorar. E nós temos a consciência disso. Muitos não acreditam na reencarnação. Não vai ter, eu vou morrer. Legal. Tudo bem. E a hora que chegar do lado de lá? Então, nós temos que ter essa consciência. Então, por que Deus nos criou? Porque Ele perdeu tempo com cada um de nós. Não teria lógica. Ele seria totalmente imperfeito. Então, ele tem que ter um propósito. O nosso propósito é crescer. E hoje, quem está encarnado tem que agradecer todo dia, em todos os planetas, porque existe
Só na nossa galáxia, 26 bilhões de espíritos implorando para reencarnar. Implorando, não estão pedindo, estão implorando. E muitos poucos vão reencarnar. E nós vamos ter uma futura chance melhor. Quer seja aqui, quer seja em outro lugar, não sei se vai nascer em Marte, se vai em Saturno, não sei. Mas nós temos que aproveitar essa nossa chance. Quer dizer, nós fomos premiados na loteria espiritual. E outra, de ter a consciência de querer coisa melhor para você, para a família, para a sociedade, para o país, para o planeta. E às vezes as pessoas falam, né, para mim, não, questão política, tal. Você vê, os saduceus, por exemplo, eles negavam tudo, tá? Não existia mortalidade da alma. Morreu. Hoje tem muitos ainda aí. Então, se vocês começarem a ler cada um das classes dos judeus, muito ainda nós estamos arraigados nelas. Depois vocês leem com calma em casa, vocês vão verificar. A gente até se classifica numa dessas, com o seu travesseiro, tá? Que é essa que é a tônica. Hoje vocês estão já subindo, eu acho que estou no meio ainda, subindo a ponte para chegar numa leve perfeição. Mas assim, nós temos a consciência que nós necessitamos da espiritualidade. Não há motivo para não acreditar. Nossa mãe, nosso pai, eles apenas estão em outra dimensão, só isso. Não tem nada de fantasmagórico, nada. É dimensão diferente da nossa. Por exemplo, os outros planetas. Não, Saturno não tem vida. Mas quem disse que é nessa dimensão? Talvez eles precisem de uma dimensão superior. Outros estão numa dimensão inferior, Mercúrio, que está próximo do Sol. Seriam quase um inferno, onde a temperatura média é mais de 1000 graus. Então, tem população que precisa de lá. Então, nós temos que nos refinar para cada vez estar mais utilizados. Tá? Eu agradeço aí pela oportunidade de me escutarem. Tá? E que possamos continuar com os passos de equilíbrio. E olha, confie na espiritualidade. A nossa missão, se cumprir essa missão aqui, pelo menos em parte, vai, 60%, 70%, nós não conseguimos cumprir tudo que prometemos. Quem no começo do ano promete as coisas? Vou emagrecer, vou fazer academia, vou fazer não sei o que lá. Chega no final do ano, vou fazer de novo. É a mesma coisa, tá bom? Eu agradeço e vamos encerrar com uma prece por nós, pelos nossos parentes, amigos, colegas, vizinhos, pelo país, pelo planeta e por toda a humanidade. Jesus.